são acusados dos mais vis delitos. Num momento como esse, em que uma Câmara Municipal se preocupa em homenagear juízes, advogados, dizendo, e eu acredito na sinceridade, não só da palavra do senhor, doutor Otávio, mas eu acredito na sinceridade da iniciativa. Nesse momento, então, quando nós recebemos essa homenagem, nós não podemos ser egoístas a ponto de pretender recebê-las em nosso nome. Nós precisamos fazer com que essa homenagem se volte a todos nós, porque, afinal de contas, aqueles que são bem intencionados, aqueles que lutam pela justiça, aqueles que veem na ordem jurídica a segurança e a certeza de que nós estamos aqui em paz, em harmonia, em respeito. Nós dependemos, sim, das leis que são feitas, inclusive nas casas legislativas do interior. Há quem diga que não se dá cultura e nem se muda costume das pessoas por leis. Eu concordo, realmente não são as leis, que somente elas poderão interferir e modificar a vida da sociedade, mas as leis, elas são a base de toda a cidadania. Então, nesse momento em que uma Câmara Legislativa se preocupa em nos homenagear, é um momento histórico. No momento em que o senhor prefeito municipal se digna a comparecer e se digna também a prestigiar, nós também queremos repartir com o Executivo essa homenagem. Mas, se nós perguntarmos a um prefeito, a um presidente, a um governador, por que uma criança sorri? Ele certamente dirá que a criança está sorrindo porque ela tem escola, ela tem ruas, ela tem iluminação pública, enfim. A criança é feliz porque o executivo trabalha. Se nós perguntarmos a um deputado, a um senador, a um vereador, por que uma criança sorri, ele vai certamente dizer porque existem leis. Existem leis que fazem com que a criança se sinta segura e protegida. Mas se nós perguntarmos a um juiz, a um advogado, a um promotor, a um procurador, por que a criança sorri, ele vai dizer que a criança sorri porque ela tem certeza que há justiça. Eu sempre, quando eu vejo uma criança sorrindo, eu sempre acredito que tem um pouco do meu trabalho nesse momento em que a criança está sorrindo. Então, se eu recebo desta cidade, que eu não vou copiar do Rio de Janeiro, mas uma cidade maravilhosa, tirando essa questão da multa, o resto é perfeito. Uma cidade onde as pessoas são simples, mas são firmes, são corretas. Uma cidade onde as autoridades estão empenhadas, compromissadas em cultuar os seus filhos ilustres, porque eu também quero dizer, eu agradeço à Câmara Legislativa, aos vereadores, por esse momento de alegria que eu estou vivendo, mas eu quero agradecer aos senhores, meus colegas de homenagem, ao doutor Neito Fantoni Júnior, ao doutor Ronaldo Fenelon e ao doutor Luiz Manuel Gomes Júnior.
eu tenho certeza que eu estou aqui por causa dos senhores. Eu peguei carona nesta carruagem. A comunidade de Barretos tem que se orgulhar dessas pessoas. E ela se orgulha e homenageia. E é isso que me faz feliz nesse momento, que me deixa satisfeito, como sendo um momento dos mais prazerosos que eu já vivi, exatamente porque, singela a homenagem, ela alcança a plenitude de um sonho que eu ainda não realizei, mas que me faz acreditar e que me faz prosseguir. Muito obrigado, senhores vereadores, muito obrigado ao povo de Barretos. Eu prometo, de hoje em diante, pensar em Barretos mais do que a cerveja que eu tomo na casa do Dr. Neito Fantoni Júnior. Eu prometo ser um filho fiel. Eu prometo ser um filho que lutará para honrar essa cidade. E espero, na medida das minhas possibilidades, ajudá-los naquilo que for exigido. Muito obrigado. Convoco o vereador Dr. Otávio Alves Garcia para proceder à entrega do diploma de cidadão benemérito de Barretos ao Dr. Neyton Fantoni Júnior. A Câmara Municipal de Barretos, tendo presentes os serviços prestados à comunidade pelo Dr. Neyton Fantoni Júnior, concede-lhe, em nome do povo barretense, como testemunho público de seu reconhecimento, o título de cidadão benemérito de Barretos, de acordo com o Decreto Legislativo número 4, de 6 de março de 2007, proposto pelo vereador Otávio Alves Garcia. Barretos, 27 de abril de 2007, assinam Existo Hélio Fernandes César, presidente, e Claudionor Risse, primeiro secretário. Fará uso da palavra o homenageado Dr. Neyton Fantoni Júnior. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar as autoridades, as pessoas do prefeito Emanuel, Dr. Moacir Braido, do presidente Existo, agradecer a presença dos amigos, dos familiares que comparecem a essa solenidade, testemunhando aqui a importância, o peso e todo o momento que a gente vive quando vê reconhecido um trabalho. É muito difícil analisar os motivos
de receber um título de cidadão benemérito numa cidade como Barretos. Barretos é uma cidade onde inúmeras pessoas se destacam fazendo uma atuação que engrandece e, ao mesmo tempo, colabora para que a cidade suba de qualidade, para que a cidade alcance momentos muito mais expressivos. Eu acredito que, em relação ao meu título, tenha sido muito mais em homenagem ao que significa a presença de um juiz que ama a sua cidade, de um juiz que procura merecer a consideração, merecer o carinho e, principalmente, merecer o respeito que a cidade sempre nutre por mim. Eu tenho procurado justificar essa reciprocidade, tentando encontrar uma fórmula simples. Eu acho que não existe nada mais útil que uma pessoa possa fazer para que uma cidade melhore em termos de vida, do que a pessoa procurar fazer com toda a dedicação, com todo o comprometimento, aquele que é o seu ofício. Eu acho que a gente não pode desperdiçar energias procurando fazer aquilo que não sabe, envolver naquilo que não tem conhecimento e, às vezes, estabelecer parcerias que também não são confiáveis. O melhor que uma pessoa pode fazer pela sua cidade, para melhorar o padrão de vida, para melhorar o nível de relacionamento, é procurar fazer bem feito, com seriedade, aquilo que é o ofício dela. E eu procuro ser um juiz preparado, procuro ser um juiz que tenha uma formação humanística bastante aprofundada e procuro também ser uma pessoa que compartilha aquele pouco que reuniu nos seus conhecimentos, aquele pouco que reuniu na sua forma de expressar, na sua forma de ensinar, na sua forma de relacionar com as pessoas. E acho que é a minha contribuição, porque quando um magistrado ele é uma pessoa que consegue angariar respeito, angariar consideração e ser considerado uma pessoa digna de receber um título como um cidadão benemérito, é porque ele está fazendo bem feito o seu trabalho. Então, eu acho que esse é o momento onde essa explicação se faz mais necessária numa cidade onde eu vi ali fora o nome do Dr. Matina Suzuki, e o Dr. Matina Suzuki dizia, várias vezes eu presenciei na casa dele, ele dizendo que Barretos tem uma forma diferente de cidade, que Barretos é uma cidade que cria uma espécie de ímã, dificilmente a pessoa consegue se desligar de Barretos, depois que se aproxima, que faz amizades, e que Barretos acaba sendo um estado de espírito na vida dessa pessoa. E é como eu me sinto. Eu me sinto cada vez mais identificado com a cidade, cada vez mais propenso a dar o melhor de mim pela cidade, e reparto isso, o Dr. Carlos Galvão está aqui presente, a doutora Adriana, com o bebedouro onde eu trabalho, onde também eu procuro levar o meu modo de ser útil, sendo um juiz competente, sendo um juiz eficiente, sendo um professor que divide seus conhecimentos, um professor que procura incentivar as novas gerações a serem melhores do que ele. Tenho atingido em boa parte esse alvo. Mas eu gostaria de dizer para esse conjunto de amigos, de familiares que se encontram aqui, que nenhuma trajetória é construída sozinha
e sem explicação. No meu caso, as maiores homenagens, os maiores agradecimentos por esse momento, eu gostaria de dedicá-los aos meus pais. Os meus pais foram os responsáveis por me colocarem diante de um mundo onde o que sempre pesou foi o diálogo, onde o que sempre pesou foi a franqueza. E isso eu carrego por toda a vida. Dentro da minha casa, eu aprendi que honestidade não é virtude, não é qualidade, é obrigação. Virtude e qualidade é não ser medíocre. Isso eu aprendi com os meus pais. Nós éramos famílias simples, comuns, mas dentro da minha casa sempre pesou um ambiente cultural muito grande. Através do relacionamento dos meus pais, do incentivo, o Paulo Henrique e eu aprendemos a devorar livros, gostar demais de música e entender que tudo gira em torno do ser humano, que nada tem sentido se o ser humano, a dignidade, não ficar sempre em primeiro lugar. E essa lição eu aprendi dentro da minha casa. E gostaria, então, de dedicar esse título aos meus pais, que são os grandes responsáveis. De minha parte também, eu gostaria de compartilhar esse título com o Paulo Henrique, meu irmão, meu grande parceiro, sempre fomos muito vinculados, muito unidos, e com ele, como diz um poeta que a gente sempre gostou muito, com ele eu aprendi a lutar até o último assalto, num ringue muito difícil, que é o ringue da vida. Então, a gente sempre levou isso muito a sério. Com a minha mulher Cláudia, eu pude lembrar uma frase do imortal pintor Salvador Dalí. Ele, quando se dirigia à mulher dele, a Gala, ele dizia que sempre que tinha oportunidade fazia uma homenagem para ela, porque ela era a fada do equilíbrio dele, e ele não era nada sem ter uma fada do equilíbrio. Eu também não sou nada se não tiver a fada do meu equilíbrio. E gostaria, então, de estender a homenagem. E, para finalizar, dizer o seguinte: a primeira vez que eu tive contato com um jurista que me influenciou muito, o primeiro livro que eu li desse jurista, que chamava Alfredo Becker, ele iniciava o livro dele dizendo que num mundo onde todo mundo corre atrás de conquista, de fama, de prestígio, de poder, ele corria atrás de amigos, ele corria atrás de compreensão e corria atrás de consciência tranquila. Eu tenho procurado levar muito a sério essa lição, eu tenho procurado colocar na minha vida, e prova maior disso é ter presente aqui amigos como o Roberto, como o Paulo Teotônio, como o meu primo e compadre Zé Eber, que estão sempre no meu dia a dia, junto com inúmeras pessoas que hoje prestigiam aqui, o Marco Antônio, o seu Vilar, Dona Lourdes, o André, a Renata, gente que a gente convive e que colocam essa parte humana, essa parte que predomina na convivência, acima de cargo, acima de vaidade, acima de ostentação. Então, eu acho que essa é uma homenagem de uma pessoa que procura ser simples, procura ser eficiente e que procura fazer bem feito o seu ofício. Então, eu gostaria, com essas palavras, de agradecer na pessoa do presidente Existo, do proponente Otávio, essa homenagem, e dizer que eu também a recebo, somando ao doutor Enio, em nome do Poder Judiciário, porque me considero um juiz comprometido com uma magistratura séria, comprometida com uma magistratura que tem a sua vocação exatamente voltada para inspirar segurança, para inspirar confiança e credibilidade. É essa magistratura
que a gente faz parte, viu, doutor Enio? Muito obrigado a todos. Convoco o vereador Dr. Otávio Alves Garcia para proceder à entrega do diploma de cidadão benemérito de Barretos ao Dr. Ronaldo Fenelon dos Santos Filho. Câmara Municipal de Barretos. Tendo presentes os serviços prestados à comunidade por Ronaldo Fenelon Santos Filho, concede-lhe, em nome do povo barretense, como testemunho público de seu reconhecimento, o título de cidadão benemérito de Barretos, de acordo com o Decreto Legislativo número 6, de 27 de março de 2007, proposto pelo vereador Otávio Alves Garcia, Barretos, 27 de abril de 2007, pela Câmara Municipal de Barretos, seu presidente, Existo Hélio Fernandes César, primeiro secretário, Claudionor Risse. Fará uso da palavra o homenageado Dr. Ronaldo Fenelon Santos Filho. Bom, antes de iniciar meu pequeno e preparado discurso, e ainda bem que eu preparei esse discurso, depois de ouvi-los nesta homenagem, gostaria de distinguir aqui essas pessoas maravilhosas com quem passo a partilhar essa noite de hoje. Dr. Luiz Manuel, meu amigo dileto, pessoa de fino trato, a quem tenho entre os meus melhores amigos. Dr. Enio Santarelli Zuliani, como já disse uma vez, além de todas as qualidades, é São Paulino. Dr. Neyton Fantoni, amigo de todas as horas e, principalmente nos momentos difíceis, tem sido o grande norteador das decisões a que devo tomar. Bom, excelentíssimo presidente da Casa Legislativa Barretense e dileto amigo também, Existo Hélio, insígnes homenageados, colendas autoridades aqui presentes, meus familiares e caros amigos que se deram ao trabalho de vir até aqui para me conferir a suprema honra da presença de cada um deles nesta solenidade. Inicio meu breve discurso com uma citação de Fernando Pessoa, que atesta de maneira inigualável a minha gratidão pela honraria imerecidamente dirigida a mim na noite de hoje. O valor das coisas não estão no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. De todas as homenagens que tenho recebido nesta minha modesta trajetória, nenhuma me é tão cara e tão profundamente tocante quanto o título de cidadão benemérito do município de Barretos, com o qual sou agraciado agora, não só porque me foi conferido por tão preclara Casa de Leis, mas por ter sido proposto por uma das figuras mais conspícuas do cenário político barretense, no qual a ética e a idoneidade norteiam cada passo de sua jornada e que representa, no exercício da advocacia, toda a capacidade e solidariedade compatível, que é o Dr. Otávio. É voz corrente que, nos lares bem constituídos, a casa paterna é o centro geométrico do mundo.
Nada mais justo, pois, que começar a dividir a minha honra